A vida antes da vida. O início da vida. Marcamos o início da vida pelo nascimento. Mas será mesmo que a vida começa apenas quando nascemos? Alguns determinam o início da vida humana no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Outros o determinam em um ponto bem anterior. Nós, espíritas, e a maioria da humanidade, que é reencarnacionista, cremos que já se viveu muito, mas muito mesmo, antes do momento da concepção biológica. Para nós, a vida começou quando Deus nos criou como espíritos. E quando foi isso? Ainda não sabemos ao certo. Deus cria espíritos a todo momento. Cria-os simples e ignorantes, ou seja, nem bons nem maus. A partir de então, por meio de diversas experiências ao longo de inúmeras encarnações, nós, espíritos, vamos amadurecendo, nos aperfeiçoando. Nosso nascimento é, na verdade, um renascimento. Já nascemos, vivemos e morremos inúmeras vezes antes desta vida. A esse processo de viver várias experiências diferentes ou várias vidas chamamos de reencarnação. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem os mais amplos créditos da vida superior. Chico Xavier. As reencarnações. Muita gente confunde reencarnação com viver várias vidas diferentes. Na verdade, vivemos uma única vida, já que somos cada um apenas um espírito. O que acontece é que esse espírito se utiliza de inúmeras passagens pela Terra como encarnado para aprender um pouco de tudo. Ele nasce, vive e morre num corpo físico. Depois, volta e repete o processo num outro corpo. Nasce ora como mulher, ora como homem, ora rico, ora pobre, ora saudável, ora doente, ora numa metrópole, ora num vilarejo. Nós, que somos espíritos, experimentamos uma série de biotipos físicos e também, por assim dizer, biotipos sociais. Vamos sendo submetidos a todo tipo de situação, dilema, problema e oportunidade. Somos fantasticamente desafiados em todas as encarnações. Vamos tentando de tudo, errando e acertando, ganhando experiência, conhecimento e sabedoria. Quando erramos e fazemos algo que machuca alguém, também nos machucamos, sofremos e ficamos infelizes. Quando acertamos, fazendo algo nobre que ajuda alguém, também nos ajudamos, ficamos felizes e construímos a nossa paz. Desse modo, pelo contraste, aprendemos o que é bom e o que não é. Aprendemos aos poucos e a duras penas o que nos convém e o que devemos evitar. Por esse processo, tão simples quanto prático, evoluímos em conhecimento intelectual e moral. Essa é a nossa vida no singular, e não vidas. Uma vida única, mas com muitas, interessantíssimas, úteis e riquíssimas vivências, um belo aprendizado, uma linda história, uma trajetória que todos, inexoravelmente, seguimos, ou melhor, construímos. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Ariano Suassuna. Por que encarnamos? Não poderíamos evoluir sem precisar encarnar? Sim, poderíamos. Também aprendemos quando estamos sem o corpo, vivendo como espíritos. No entanto, quando estamos encarnados, por conta das dificuldades que a vida na Terra nos apresenta, temos que usar nossa inteligência para achar meios de sair dessas duras provações. Com isso, aprendemos mais rapidamente. É o mesmo que estudar e trabalhar. Aprendemos muito apenas estudando, mas quando trabalhamos, precisamos colocar em prática o que estudamos e lidar com uma série de situações inesperadas, com o chefe autoritário, o colega fofoqueiro e o cliente reclamão. Para conseguir sucesso no trabalho, usamos o conhecimento que adquirimos na escola e na faculdade, mas também desenvolvemos a inteligência emocional a fim de resolver questões para as quais não estávamos preparados. Isso nos exige aprender uma série de habilidades novas, como a observação apurada, a agilidade e a ousadia da experimentação. E nos exige também rever nossas certezas e posturas. Por tentativa e erro, vamos apurando o nosso intelecto e nossos valores. O desafio do viver encarnado agiliza nosso aprendizado intelectual e nosso amadurecimento moral.
A encarnação seria uma espécie de intensivão. Outro dia, li os seguintes dizeres no perfil de uma amiga uruguaia no Facebook. Sabes qual a diferença entre a vida? Sabes qual a diferença entre a escola e a vida? É que na escola, primeiro aprendes uma lição e logo te dão uma prova. E na vida, primeiro te dão uma prova e logo aprendes a lição. Não sei se ela é a autora da frase, tão inspirada, mas é uma bela definição da vida como é entendida pelo Espiritismo. A partir de uma prova, aprendemos a lição. O propósito de encarnar e reencarnar, portanto, é, por meio de inúmeras experiências, aprendermos de tudo e nos tornarmos pessoas melhores. Ser ignorante não é vergonha nenhuma. Vergonha é não querer aprender. Benjamin Franklin. O processo da reencarnação. O processo reencarnatório se dá aos poucos. Antes da concepção biológica, há todo um preparo, planejamento e mesmo uma negociação para que o encarne aconteça adequadamente. A partir do momento da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito inicia sua ligação com o corpo físico em formação. A união começa na concepção, mas só é concluída na primeira inspiração do ar da terra no instante do nascimento. Desde o início do processo de reencarne, o espírito conectado ao feto começa um processo de adormecimento. Ele vai perdendo autonomia e ficando cada vez menos senhor de si. Vai deixando o mundo dos espíritos para entrar no mundo dos homens. Vai morrendo lá para renascer cá. Até que nasce, não como um espírito adulto, vigoroso, autônomo e com todo o seu passado ativo na mente, mas como um bebê indefeso e praticamente incapaz. Ainda que o processo do reencarne finde no nascimento, até aproximadamente os 7 anos a criança ainda vive mais ou menos entre o mundo dos encarnados e o dos espíritos. Enquanto dorme, e crianças dormem muito, ela está no mundo dos espíritos. É também por estarem ainda bastante ligadas ao mundo espiritual que várias crianças veem espíritos, os chamados amigos imaginários. Os muito idosos, que igualmente dormem muito, também estão mais no mundo dos espíritos que no dos encarnados. Tal como as crianças, estão em processo de transição. Momentos antes da morte, é comum verem espíritos. É quando o moribundo conversa com parentes e amigos que já se foram. Esses, em visita, vêm tranquilizá-lo e prepará-lo para o momento em que o idoso deixará a terra e voltará ao plano espiritual. Enquanto estiver vivo, nunca pare de aprender a viver. Sêneca. Planejando a volta. O que acontece antes do nascimento do bebê? Antes do nascimento, mesmo antes da gravidez, já está tudo planejado. Os futuros pais do espírito que está por reencarnar aceitam recebê-lo como filho ou filha. Há uma negociação que acontece durante o sono dos pais. Futuros pais e futuro filho conversam e aceitam uma vida em conjunto para benefício mútuo. Por vezes, há entre eles alguma rusga, alguma pendência de encarnações passadas. Nesses casos, o convívio em família será uma experiência intensa, rica, educativa e muito útil, que lhe dará a chance de se compreenderem melhor, de acertarem e finalmente se amarem. E é essa reconciliação, para o bem de todos, o que se quer. Em outros casos, trata-se de espíritos muito amigos, que já têm afinidade e que planejam uma nova vivência juntos na promoção do bem dos que estarão à sua volta. Há também casos em que pais e filho não chegam a um acordo para a vida em conjunto. Por vezes, a mágoa ainda está muito forte, ou tais espíritos ainda são muito ignorantes ou imaturos e, portanto, ainda não têm capacidade de escolher por si. Mas, como todos, também eles devem evoluir, e para evoluir mais rápido, precisam das educativas dificuldades que encontrarão no convívio. Como não tem discernimento, a espiritualidade superior viabiliza o encarne por eles. O espírito em conflito então nasce, e indefeso e vulnerável, dependerá da ajuda daqueles a quem magoou ou por quem foi magoado. Essa coexistência forçada terá tudo para gerar familiaridade, afinidade e amor. Será, quem sabe, o começo da retomada do bom relacionamento entre esses seres que antes
não se queriam bem. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. Preparando-se para a volta. No período entre as encarnações, vivemos como espíritos, sem um corpo material como o que temos enquanto estamos encarnados na Terra. Nesse ínterim, que pode durar meses, anos, séculos ou mesmo milênios, nos preparamos para voltar mais fortalecidos. Se já temos algum discernimento, sabemos da importância de nos prepararmos para que aproveitemos melhor nossa próxima oportunidade. Então, nós nos dedicamos às reflexões e aos estudos. Estudamos nossa vida e nossas várias experiências como encarnados, e estudamos os outros. Estudamos filosofia e tudo o que possa nos ajudar a ter uma próxima encarnação ainda mais útil, equilibrada e proveitosa. Uma encarnação proveitosa é aquela em que empreendemos todos os esforços para evoluir mais rapidamente no caminho do bem. E ao evoluir, ao mesmo tempo que estamos nos modificando, estamos ajudando outras pessoas, toda a humanidade, a igualmente se desenvolverem. Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nelas corre por nossa conta. Chico Xavier. Chegadas e partidas. Quando nascemos, há felicidade. As famílias e os amigos comemoram a chegada daquele bebê que acaba de nascer. O mesmo acontece quando morremos, mas no mundo espiritual. Quando morremos na Terra, nascemos no mundo espiritual. Nossos familiares e amigos que estão desencarnados também comemoram nossa chegada ao mundo dos espíritos. É como se estivéssemos nascendo novamente ali. Eles nos recebem felizes por rever um querido amigo que andava afastado, como que num duro período de estágio em provas e estudos durante sua encarnação. Por outro lado, quando nascemos na Terra, morremos no mundo espiritual. Os que ficaram por lá despedem-se do amigo que agora passará anos separado deles, numa vida cheia de difíceis provas ou expiações, ou numa vida proveitosa e cheia de realizações, mas, seja qual for, sempre uma vida em busca de sabedoria. Morrer aqui para nascer lá, morrer lá para nascer aqui. Sabendo disso, compreende-se melhor a morte. Ela ganha suavidade e beleza, deixa de ter o enorme peso que costumamos lhe atribuir. A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. Inácio de Loyola. Provas e expiações. O Espiritismo faz uma distinção entre provas e expiações. Enquanto estamos desencarnados, vivendo como espíritos, condição conhecida por erraticidade, podemos, por exemplo, pedir que em nossa próxima encarnação tenhamos a oportunidade de viver de forma humilde e em condições carentes. Nós solicitamos de forma voluntária passar por essa condição para testar se já conseguiremos resistir, por exemplo, aos apelos da riqueza obtida de forma ilícita ou se seguiremos fiéis aos nossos companheiros, se não os abandonaremos assim que melhorarmos de vida. Esse teste é o que o Espiritismo chama de prova. Expiar, por sua vez, é purificar-se de um erro cometido. É quando espíritos superiores que organizam nosso próximo encarne decidem que para nosso bem, para nosso desenvolvimento, precisamos retomar algo que deixamos de fazer ou que fizemos mal feito em encarnações passadas. É retomar lições pendentes. Pode ser o caso, por exemplo, de receber por pais que abandonamos, para que tenhamos a chance de remediar o mal que lhes causamos. Pode ser o caso, por exemplo, de receber por pais filhos que abandonamos, para que tenhamos a chance de remediar o mal que lhes causamos. Se cuidarmos deles com dedicação e amor, expiaremos nosso mal proceder. Em resumo, prova é um desafio que pode nos fazer avançar no processo de evolução moral e intelectual e, por consequência, espiritual. Já a expiação é a reconstrução de algo que destruímos. Ambas fazem parte do nosso aprendizado, mas na expiação estamos ressarcindo com o bem
alguém que prejudicamos. Expiação difere de karma, visto que não traz embutido em si o pesado conceito de castigo e punição, mas o fraterno e acalentador conceito de retomada e de edificante reconstrução. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Agostinho de Hipona. Nasce um bebê. Muitas vezes acontece de o espírito reencarnante ter tido sérias desavenças com aqueles que o receberão como pais ou irmãos. Os que são pai e filho nesta encarnação podem, por exemplo, ter disputado a mesma mulher na anterior e a briga ter acabado em assassinato. Ou mãe e filha podem ter sido irmãos e sócios numa encarnação passada e uma das duas talvez tenha sido o sócio que deu o golpe no outro, jogando-o na miséria, na humilhação e no crime. Então, os espíritos outrora inimigos retornam, juntos, na mesma família. Voltam para se reconciliar, resgatar a relação, restabelecer a confiança e seguir adiante, crescendo, perdoando, auxiliando e amando um ao outro e atuando pelo bem comum. Na verdade, todos voltamos para aprender que vale a pena viver em harmonia com as pessoas que nos cercam. Mas seria possível vivermos em paz se conseguíssemos identificar no outro o atroz inimigo de outra encarnação responsável por tanta desgraça? Aí atua a sabedoria divina. Nasce ali um bebê, gracioso e parecido com os pais, um ser delicado e indefeso, aparentando inocência e clamando pelo amor dos dois. Os pais são compelidos a cuidar dele e então, tocados, começam a amar aquele que de outro modo talvez odiassem. Inicia-se aí uma bela trajetória que pode levar à redenção desses seres, um processo interessante e de lógica irretocável. Acredita que vale a pena viver e a tua convicção ajudará a criar esse fato. William James. Por que esquecemos quem fomos? Essa é uma dúvida frequente em quem se inicia no estudo do Espiritismo. Se temos diversas experiências de vida nas várias passagens pelo encarne, por que não recordamos quem fomos? Não seria melhor nos lembrarmos de quem fomos e do que fizemos para, a partir desse conhecimento, retomar o nosso desenvolvimento na nova encarnação do ponto em que paramos? Não, não seria. O que precisamos saber, sabemos. Ou melhor, o que aprendemos não é esquecido. Se, por exemplo, éramos sovinas e nas últimas passagens por aqui conseguimos vencer essa má inclinação, pronto, isso está resolvido e nesta nova encarnação seremos generosos. Já imaginou se soubéssemos tudo o que fomos nas encarnações passadas? Será que aguentaríamos, por exemplo, saber que estupramos, escravizamos, torturamos e matamos? Pois esses comportamentos bárbaros fizeram, e ainda fazem, parte da história da humanidade em todos os tempos e povos. Em nossas diversas encarnações, será que fomos sempre tão sábios, controlados e bons que nunca praticamos esses crimes hediondos? Pouco provável. No passado, ações desse tipo eram corriqueiras, banais. Quem foram os piratas, os violentíssimos conquistadores e saqueadores europeus, os senhores de escravos, os oficiais e soldados dos exércitos, os imperadores das guerras, os inquisidores, os bandeirantes, os traficantes, os ladrões, os assassinos, os comerciantes desonestos, os capitães do mato, os corruptores e os torturadores? Muitas vezes, quando se fala de encarnações passadas, gostamos de pensar que fomos reis e rainhas, nobres, estudiosos, clérigos, filósofos. Será mesmo? E mesmo entre esses, quantos reis e rainhas nobres e empertigados religiosos não abusaram de sua autoridade e não cometeram atos cruéis? Inúmeros, por inúmeras vezes, durante toda a história da humanidade. Durante a nossa história. Como poderíamos encarar e amar nossos familiares se soubéssemos que cometemos contra eles, hoje nossos pais, filhos ou irmãos, toda sorte de crimes? Ou o contrário, e se em nossos pais, filhos, cônjuges ou irmãos identificássemos nossos algozes de outrora? E se soubéssemos que eles foram responsáveis por nossa miséria e nossa dor? Seria mesmo proveitoso ter essas lembranças? O esquecimento é necessário também para que mantenhamos nosso ego sob controle. Imagine se você soubesse que foi um monarca ou um grande político, pensador ou poeta da antiguidade. Como se sentiria
E como agiria? Provavelmente exigiria mesuras e privilégios. Por conta disso tudo, é que Deus nos dá o esquecimento. Mantemos o que nos é útil, nossa intuição, nosso desenvolvimento moral e intelectual. Isso nunca nos é tirado, só cresce a cada experiência encarnatória e vai nos tornando pessoas melhores, espíritos mais sábios, equilibrados e amorosos. E tudo aquilo que seria um entrave à melhora de nosso relacionamento com os que convivem conosco é temporariamente retirado de nossa mente graças ao esquecimento de nossas vidas passadas. Ao desencarnar, grande parte dessa memória retorna naturalmente. Lembramos de fatos importantes, aqueles que nos mostram como tem sido nossa vida ao longo de nossas encarnações, quem fomos e o que fizemos até o momento. Com isso, podemos nos avaliar e planejar futuras encarnações que trarão novos encontros, reconciliações e aprendizados. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para a frente. Provérbio chinês.